Berserk nunca teve um final. Kentaro Miura morreu antes de terminar Berserk, mas existe uma possibilidade estranha. E se a resposta para o final de Berserk já tivesse sido escrita? Não em um mangá, mas em 20 anos de jogos da From Software. E se o Miyazaki tivesse passado os últimos 15 anos tentando responder perguntas que o Kentaro Miura, infelizmente, nunca teve tempo de responder. Depois de ler Berserk inteiro e jogar quase todos os jogos da From Software, a conexão entre os dois universos ficou escancarada. Mas para quem não faz a menor ideia do que é Berserk e ainda assim gosta muito dos jogos da From Software, eu preciso explicar quem é o Guts e qual é a relação dele com os jogos da empresa. O homem que nasceu literalmente na lama, embaixo da árvore onde os corpos dos seus familiares foram encontrados. Foi salvo por um mercenário que nunca o tratou como um filho, e na primeira oportunidade ele o vendeu para um homem qualquer por uma noite. Depois disso, o garoto, já um mercenário, empunhando uma espada 3 vezes maior do que ele, ganha um trauma explícito. A vida não se importa com ele. Então ele foge com o cavalo, é perseguido, é ferido e vai sobrevivendo com o dinheiro que ele vai ganhando. Com o tempo, ele vira adolescente e se torna um dos melhores mercenários. Um garoto que usa uma espada do tamanho do próprio corpo e enfrenta guerreiros renomados como se não fossem nada. A sua habilidade, ela chama a atenção do Griffin, que tenta recrutá-lo com a ajuda da sua mão direita, Casca, que quase é morta por Guts quando ele corta o cavalo dela ao meio. Depois disso, o Guts ele aceita se juntar ao bando do Falcão, onde ele cria conexões, se apaixona e ele dedica uma parte da sua vida a somente eles, sem saber que um eclipse iria acontecer. E tudo por causa do seu melhor amigo, que ele tinha acabado de salvar após 1 ano de tortura. Griffin ergue ao céu uma lua vermelha, o eclipse, e marca no pescoço de todos os seus fiéis escudeiros a maldição que os tornaria um sacrifício para que ele se tornasse o rei do mundo. Ele acaba se tornando Fento, um dos membros da mão de Deus, e o preço? A vida de todos os seus servos. Esse evento, chamado O Eclipse, decretou logo no início do mangá o ponto alto da história. Porém, às vezes, o mais importante não é o grande ápice, e sim o que sobra depois dele. E meus amigos, ainda iriam existir 260 capítulos maravilhosos, com o nosso protagonista chegando a nada menos do que isso daqui. E não é só isso. O mangá ele ainda traz lutas e páginas tão bem desenhadas que dá para entender o porquê que o Kentaro Miura passou a vida inteira escrevendo e desenhando essa obra. Esse é apenas um pequeno contexto para que vocês entendam por tudo que o personagem passou, mas o mais interessante é o que ele é nos dias atuais. Alguém que, depois de matar 100 homens sozinho, ele se levantou e continuou lutando. Depois dele perder todos os seus amigos e ser condenado a apenas um sacrifício, ele não aceitou o destino e ele continuou. Todos os dias, se levantando e lutando, sem medo de não ter mais nada a perder. E toda essa premissa te lembra alguma coisa? A grande relação está no motivo pelo qual os protagonistas, tanto os de Souls-like quanto os de Berserk, lutam. E, spoiler, não é para vencer. O eclipse de Miyazaki ele existe de maneira frequente, em vários contextos diferentes, mas sempre com o mesmo propósito: marcar uma era no mundo. Por isso, os mundos dos jogos deles são tão grandiosos. Eles já têm uma história pré-definida. Eles já fizeram parte de algo muito maior do que você. Algo que você não participou. E por conta das decisões dos outros personagens, você precisa arcar com esses problemas e superá-los. Em Berserk, quando o Guts ele passa pelo fatídico eclipse, nós notamos que o Griffin ele é o 5º dedo da mão de Deus. Porém, já existem outros 4 dedos. Então, houveram 4 outros eclipses antes daquele realmente acontecer. Essa mesma relação aparece no Shattering, que destruiu o Elden Ring. Por um deslize, Godwyn é morto pelas Black Knives e a sua morte causa uma tristeza imensa na sua mãe, Marika. Seu filho preferido tinha sido assassinado. Com esse pesar, ela quebra o Elden Ring, espalhando os seus estilhaços entre os seus outros filhos, que iniciam uma guerra para tê-lo completo. E com essa guerra, o mundo é devastado. Além de tudo ter ficado com esse aspecto corrompido, os deuses batalharam entre si
e deixaram destruição para trás. As marcas ficam nos escombros e em todos que viveram aquela era. E o mesmo acontece em Dark Souls, com a queda da First Flame. O mundo ele entra na escuridão. E o maior paralelo entre tudo isso é a morte de Ron em Bloodborne. Depois dela ser morta, a Blood Moon passa a ser vista no céu. Então, as mulheres grávidas passam a entrar em trabalho de parto. E as criaturas cósmicas, que antes estiveram escondidas por trás de um véu, começam a ficar visíveis. E o mais interessante aqui é que se usa o eclipse como se a verdade tivesse sido descoberta pelo caçador. E por mais que seja uma adaptação do eclipse, o ápice ainda está ali. A verdade ela cai sobre o protagonista e depois do caos, eles passam a enxergar o mundo como ele realmente é. E o que destaca os jogos da From Software é que eles tentam responder uma pergunta que está sendo desenvolvida hoje no mangá. Mas antes de chegar nessa pergunta, precisamos primeiro entender como Demon's Souls vive após a sua ruína. Essa pergunta ela aparece frequentemente nos jogos da From Software, mas é em Demon's Souls que ela se torna mais brutal. Porque esse não é apenas um mundo que passou por uma devastação, mas um mundo que teve a sua alma arrancada. Um mundo destruído pela decisão de alguém que queria transformá-lo em algo melhor. O rei Allant queria prosperidade para a Boletária, um sonho completamente legítimo. Isso ele passou anos estudando a natureza humana e buscando conhecimento. Essa parte da história, infelizmente, nunca é totalmente explorada pelo jogo. Mas, em algum momento dessa história, ele encontra o Old Monk, que lhe revela a existência do Old One. O Old One costuma ser tratado como o grande vilão de Demon's Souls, o Final Boss, a origem da calamidade. Porém, se pararmos para pensar, quem realmente foi atrás do Old One foi o Allant. Foi ele que buscou esse conhecimento, foi ele que tomou a decisão. E depois de enxergar a humanidade por completo, ele chegou a uma conclusão. A humanidade é má. Na verdade, a sua conclusão ela ainda foi pior do que essa. A humanidade não possui significado. Ele queria a prosperidade para o seu povo, mas quanto mais ele observava o próprio mundo, mais ele percebia que todo avanço dependia das mesmas coisas: guerras, violência, ambição, ganância e ciclos repetitivos e infinitos de ódio. Sinceramente, essa não é uma conclusão difícil de entender. Os seres humanos eles sempre desejaram mais do que eles possuem. Construíram impérios, derrubaram impérios e repetiram os mesmos erros inúmeras vezes ao longo da história. Mas quando o Allant ele começa a acreditar que esse ciclo se repetirá para sempre, que a humanidade jamais escapará da sua própria natureza e que seu destino inevitável é a autodestruição, ele toma uma decisão. Por livre e espontânea vontade, ele desperta o Old One e traz essa força ao seu mundo, causando a destruição da própria Boletária. Então, no fim das contas, o grande vilão de Demon's Souls não é o Old One, é o próprio Rei Allant. Porque, assim como o Griffin em Berserk, ele coloca todos abaixo daquilo que ele acredita. São dois homens que recebem poder e decidem impor a sua visão de mundo sobre todos ao seu redor. Griffin acredita que o seu sonho vale mais do que as vidas que ele arranca para alcançá-lo. Allant acredita que a humanidade está num ciclo tão inevitável de sofrimento que a sua própria destruição se torna uma solução aceitável. Ambos chegam a respostas diferentes, mas abandonam a mesma coisa no caminho: a fé nas pessoas. Então, vivendo em um mundo que foi destruído por uma pessoa, um mundo que já não há mais motivos para se estar. No meio de tudo isso, um outro jogo começa a desenvolver uma outra pergunta, fazendo total sentido tanto com Berserk quanto a lore desenvolvida até o momento. Quando pensamos em guerreiros, nós pensamos nos Hollows. Eles são, à primeira vista, praticamente meros zumbis, mortos-vivos lutando sem medo em um mundo em ruínas. Porém, esse é o primeiro erro que nós cometemos ao tentar analisar o que é um Hollow. A primeira conclusão em que chegamos é que eles são uma criatura, mas uma criatura, na verdade, é um dragão, um demônio, e o Hollow
ele não é uma criatura. O Hollow, ele é uma consequência. Então, nesse momento, a pergunta ela deixa de ser o que é um Hollow e passa a ser o que leva alguém a se tornar um Hollow. E quando Dark Souls nos dá essa resposta, ela é devastadora. Ela é simplesmente nada. Ou melhor, ela é a ausência de alguma coisa. Porque sempre pensamos que eles estão sendo consumidos por algo, tendo seus destinos selados pela escolha de uma outra pessoa, mas, na verdade, as suas transformações vêm deles mesmos. Sempre que alguém pensa em Dark Souls, pensa-se em chefes gigantescos e batalhas épicas. Mas vocês esquecem do mais importante. Imagine não poder morrer. Muitas obras, talvez a maioria delas, eles tratam esse fato como uma recompensa. Eles mostram sempre a imortalidade como algo a ser alcançado, um estado desejado pelos personagens. Aqui, ela é uma consequência. Nós não percebemos que tudo só possui significado porque, em algum momento, tudo irá acabar. É isso que dá valor às coisas. É por isso que nós acordamos e continuamos tentando e tentando todos os dias. E assim como Dark Souls, Berserk também possui algo interessante: a marca do sacrifício. Uma marca que não destrói apenas o corpo de quem é sacrificado, ela destrói também o significado da sua vida. Antes do eclipse, o Guts ele tinha um propósito. Ele tinha escolhas, tinha caminhos que ele poderia seguir. Depois disso, restou apenas a sobrevivência. E em todo o resto, quando o Guts ele não está do lado das pessoas que ele ama e ele não está conectado ao seu propósito, o que sobra é a besta. Uma criatura movida por um único sentimento: ódio. E quando você é reduzido a apenas um sentimento, você se aproxima a se tornar um Hollow. Porque o Hollow ele representa a desistência, assim como a besta representa a perda de si mesmo. Tanto o Hollow quanto a besta significam a dissolução da pessoa que existia ali antes. Mas então, o que impede o Guts de se tornar um Hollow? O que impede que a besta finalmente o domine? A resposta é simples: as pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, a pessoa que ele ama e o propósito de protegê-los. Enquanto ele sobrevive a cada dia, garante mais um dia para que eles possam continuar lutando ao seu lado contra o mal. E quando eu digo que essa ideia continua sendo desenvolvida no mangá, eu não estou exagerando. No dia de hoje, 15/6/2026, foi lançado um novo capítulo onde Guts desiste. Ele se entrega. Ele começa a caminhar ao vazio que transforma alguém em um Hollow. E quando ele está praticamente desejando que nunca tivesse conhecido as pessoas que ele ama, uma entidade surge e diz para que ele olhe para dentro de si. Então talvez uma das perguntas que o Miyazaki tivesse escrevendo tenha sido respondida, tanto em Dark Souls quanto em Berserk. Porque Dark Souls nunca esteve interessado em te mostrar como derrotar um deus. Ele está interessado em algo muito mais humano. Ele quer saber o que acontece com alguém que perde tudo aquilo que faz sentido à sua vida. Porque essa também é a pergunta de Berserk. Mas tem muito mais perguntas que o Miyazaki ele tenta responder com os seus jogos. E a próxima ela parece simples, mas pode ser uma das mais complexas. Até porque ele claramente disse que se inspirou em outra obra para sua criação. Mas ainda assim, a gente consegue tirar uma conexão entre os dois. Quando o Bloodborne ele apresenta a verdade, ela não surge como uma devida recompensa, mas como uma humilhação. Na maioria das histórias, quando o protagonista ele descobre a verdade sobre algo, esse momento é grandioso. Quando ele finalmente entende o mal que habitava nas sombras e se torna mais forte para enfrentá-lo. Porém, aqui acontece o contrário. Em Bloodborne, é finalmente quando o protagonista descobre a verdade que ele percebe o quanto não entende absolutamente nada. Os antagonistas não querem destruir a humanidade, eles simplesmente existem. Eles estão lá e são tão vastos que a humanidade se torna praticamente
insignificante perto deles. Muitas pessoas dizem que Bloodborne, na verdade, é um jogo de terror, mas a grande temática que ele trabalha é muito diferente. O verdadeiro horror, ele não é o medo, é a indiferença. Você não está enfrentando o grande mal, porque você é tão insignificante perto dessas entidades que elas sequer podem ser categorizadas como um mal para você. A perda da inocência é o que revela essa insignificância. Depois de descobrir a verdade, tanto você quanto o caçador, assim como o Guts, vocês não conseguem voltar a ser quem vocês eram antes. Porque existe algo muito maior do que a simples sobrevivência de uma cidade. Existem seres que, se eles quisessem, poderiam exterminar milhões de pessoas sem qualquer esforço. E essa verdade pode não parecer tão impactante na primeira vista, mas basta você observar os personagens de Bloodborne que você consegue entender o peso. A maioria deles busca essa verdadeira ascensão. Eles sempre desejam se tornar algo maior do que somente humanos. Eles não querem aceitar a sua insignificância. Da mesma forma, em Berserk, muitos personagens tentam transcender a sua humanidade. Griffin, os apóstolos, todos buscam ultrapassar os limites da condição humana. Talvez a pergunta escondida entre as duas obras seja, na verdade, existe uma sabedoria maior do que permanecer humano? Porque toda vez que alguém tenta ultrapassar a sua própria insignificância, algo é completamente perdido. Em Bloodborne, você perde a sua própria sanidade. Em Berserk, perde-se a humanidade. Mas tanto o caçador quanto o Guts fazem algo diferente. Eles encaram essa verdade e a aceitam. Aceitam aquilo que são. E principalmente, não permitem que essa verdade determine a forma como irão viver a partir daquele momento. Quando falamos sobre viver a partir de um momento que muda tudo, existe um paralelo interessante em Sekiro. O jogo ele tenta desenvolver uma questão muito específica. Como viver quando aquilo que você deveria ser já foi decidido por outra pessoa. Aqui, em vez de deuses e entidades cósmicas escreverem os seus próximos passos, são as suas funções que definem a sua própria existência. Lobo nasceu para servir. Durante grande parte da sua vida, todas as suas escolhas podem ser resumidas a uma decisão: obedecer ao seu mestre. Mas Sekiro coloca Lobo em um mundo onde ele já não precisa mais obedecer. Pela primeira vez, ele é obrigado a descobrir quem realmente é. Esse mesmo paralelo acontece com Guts. A partir do momento que a marca do sacrifício é gravada no seu pescoço, a mão de Deus determina que ele será a oferenda daquele eclipse. Porém, assim como o lobo sobrevive a um ataque na propriedade do seu mestre, Guts sobrevive ao eclipse. E depois desse momento, ambos são confrontados pela mesma pergunta: quem eles são agora? Os dois passaram a vida servindo a alguma coisa, seja uma pessoa ou até mesmo os próprios sentimentos. Por isso, nunca tiveram a oportunidade de decidir quem realmente eram. Em Sekiro, o verdadeiro antagonista da trama não é uma pessoa, mas a incapacidade de romper ciclos. Quase todos os personagens estão presos a algo. O Coruja está acorrentado à sua própria ambição. Genichiro ao desespero de salvar Ashina. Ema ao seu próprio dever. E Shin ao seu próprio legado. Todos seguem até a morte carregando uma ideia a qual não conseguem se libertar. Em Berserk sempre existiu o conceito de causalidade. A noção de que tudo já foi escrito por algo maior e que não importa o quanto Guts tente, os acontecimentos acabam conduzindo ao destino que lhe foi reservado. Por isso, existe uma pergunta que conecta perfeitamente as duas obras. Se tudo já foi escrito, existe liberdade? O que torna essa pergunta tão interessante é que nenhum dos dois protagonistas aceita a resposta que o mundo lhes oferece. Lobo se recusa a ser apenas mais um servo. Guts se recusa a aceitar um destino que foi escrito por outras pessoas. E é justamente por essa recusa que nasce a pergunta que conecta os dois personagens. O que significa ser livre em um mundo que já decidiu o que você deveria ser? E depois que você conquista essa liberdade, o que você faz com ela? Elden Ring começa pelo fim. É uma obra que ela se importa
com o que aconteceu antes, mas o seu verdadeiro interesse está naquilo que pode ser construído depois da destruição. Essa pergunta ela ecoa constantemente através dos cenários, das músicas melancólicas e de toda a sua simbologia. A árvore prístina representa algo muito semelhante ao que a árvore de Berserk significa: esperança, significado e direção. Porém, quando chegamos às terras intermédias, ela já não é mais aquilo que um dia foi. Sua presença ainda continua dominando o horizonte, mas agora funciona apenas como a lembrança de um sistema que deixou de cumprir as suas funções. O mundo de Elden Ring é formado por sobreviventes de uma era que já acabou. Pessoas que ainda tentam encontrar sentido em estruturas que já ruíram. E é justamente por isso que a obra não está apenas preocupada com a queda. A queda, ela já aconteceu. Eles querem a reconstrução. Mas quando nós desejamos reconstruir algo, geralmente nós fazemos isso porque acreditamos que aquilo era perfeito. Porém, Marika realmente criou um mundo saudável? Os semideuses realmente mereciam governar? O jogo ele nunca responde claramente essas perguntas. Em vez disso, ele faz você questionar se aquilo que foi destruído merecia ser reconstruído. Mas o que une Berserk e Elden Ring é uma pergunta muito simples. Depois que tudo é destruído, o que merece ser reconstruído? Miquella e Griffin parecem representar a esperança para aqueles que o seguem. Os dois, eles possuem admiradores, seguidores e pessoas dispostas a acreditar nas suas visões. Mas um mundo criado a partir da vontade de uma única pessoa ainda pode ser chamado de liberdade? A ordem também pode se tornar uma prisão, porque a criação exige imaginação, exige aceitar que o futuro vai ser diferente do passado. Dark Souls faz a pergunta: o que acontece quando você perde o seu propósito? Bloodborne faz outra pergunta: como lidar com uma verdade insuportável? Sekiro faz outra questão: é possível desafiar o seu próprio destino? Elden Ring parece perguntar: o que você faz depois que tudo desmorona? E a resposta que aparece repetidamente ao longo do jogo é: você escolhe o que vem depois. Não importa se será uma nova ordem, uma nova era, uma nova filosofia. O importante é que permanecer ajoelhado diante de todas essas ruínas não constrói absolutamente nada. E depois da cicatriz, que tipo de pessoa você vai se tornar?